Bem-vindos a mais um episódio de Fofocas Contemporâneas em Casa. Agora a gente já tá no episódio. Nossa, é episódio 4 já? O tempo voa. Enfim, vamos começar. Eu, Lucas, neste caso, estou aqui com Darlis, Eduarda e Thiago e vamos dar início ao episódio. Vamos à nossa primeira pergunta aqui de que nós recebemos. Olá, eu me chamo Rafael, tenho 28 anos e a minha pergunta é a seguinte: o que exatamente seria uma inteligência artificial e como ela pode nos ajudar no nosso dia a dia? E aí, o que é uma inteligência artificial? Como é que pode nos ajudar no dia a dia? É isso que Rafael quer saber. Uma coisa interessante que me faz lembrar isso é que uma professora que eu já tive, inclusive ela dá Aleta 09, que é uma obrigatória nossa, o nome dela é Adriana Pucci, uma fofa. Um colega meu que está fazendo recentemente uma disciplina com ela, né? Ela agora tem o desafio de lidar com inteligência artificial, que antigamente não era acessível. E hoje em dia, depois de 2021, boom, todo mundo consegue ter acesso a um chat GPT da vida. 2022, na verdade, né? Enfim, ela falou assim pra gente: pessoal, a gente não sobreviveu ao advento da calculadora. Então pronto, inteligência artificial como o ChatGPT, por exemplo, ela é literalmente uma calculadora de fazer texto. Ela não vai analisar o texto, ela não vai ter a recursividade humana que a gente tem em relação à interpretação, mas ela processa, ela calcula um texto. Ela, a partir da linguística computacional, ela vai ver as incidências de termos, de palavras, de uso, de elementos coesivos, vai simular uma coerência, vai simular uma coesão. Tanto que é por isso que dá para identificar quando a gente bate o olho em um texto, dá para sentir que ele é inteligência artificial. Achei isso bem interessante da parte dela, dessa fala dela. Olha, é, em relação a isso que você falou, eu Hum. acho que o problema é que a complexidade aumentou muito de uma calculadora para o que a gente tem hoje como inteligência artificial, e Uhum. ela não existe num vácuo, né? Ela existe para satisfazer alguma vontade humana. Então, hoje em dia mesmo, a gente já está lidando com problemas de vigilância, por exemplo, do Estado em relação às pessoas com reconhecimento facial, que acontece de uma forma sem regulamentação, que as pessoas não sabem como funciona, não sabem como a inteligência artificial é feita, que dados são usados para alimentar. E isso está interferindo mesmo na vida das pessoas, tanto em casos de discriminação, quanto assim de você não ter direito à privacidade mesmo. Sim. Então, acho que tem essa questão que antigamente não tinha tanto, entendeu? Era mais Uhum. uma questão de ficção, tipo 1984. Mas agora a gente está vivendo realmente isso. Aí, para mim, é o que muda um pouco. Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente está alimentando essa inteligência, seja passivamente ou ativamente. Como, por exemplo, as pessoas que têm os seus, eu vou usar o termo rostos roubados para parecer gramático, que tem seus rostos roubados nessas inteligências artificiais para reconhecimento facial sem autorização, ou até quando um aluno vai utilizar o chat GPT para fazer um trabalho, a gente está alimentando essa inteligência, a gente está interagindo com ela e tipo, é aquela expressão quid pro quo, sabe? A gente tá conseguindo algo, mas a gente tá dando algo em troca. Nada é de graça. Então, se a gente tem acesso a um chat GPT da vida, é porque a gente está perdendo algo no meio. Ou quem é o dono do chat, as pessoas, as empresas que estão que são donas desse chat, elas estão ganhando algo com isso. É isso, estão ganhando de graça, né? Porque a gente disponibiliza as coisas simplesmente para ter acesso a um serviço que é necessário hoje em dia, como
as redes sociais em geral, as ferramentas de pesquisa como o Google. E é como dizem também, né? Hoje em dia os dados são o novo petróleo, são a coisa mais valiosa que a gente tem para fornecer essas empresas, né? Uhum, E é interessante mesmo isso. sim. E. Ah, Quando algo é de graça, o produto na verdade acaba sendo você. E é basicamente isso mesmo. A gente, tipo, aparentemente não tem nenhum custo de uma forma direta a usar o chat GPT, mas é o que vocês falaram, tipo, tudo que a gente está fazendo com ele está servindo de alguma forma, né, para estudos, para fim de estudos, para que ele possa melhorar e assim. Então, é aquilo, né? Nada é de graça e nesse caso a gente está não sei dizer se a gente está perdendo algo, mas é algo que não. Acho que o grande público que usa o chat GPT não pensa quando está usando, sabe? Então é algo a se pensar também. uhum, Eu acho que a gente acaba colocando em jogo, inclusive, o nosso direito à democracia, se você for parar para pensar a fundo as consequências, entendeu? Indo além das consequências um pouco mais superficiais, que seriam, por exemplo, anúncios de empresas que pretendem vender algum produto, promover algum produto para uma pessoa que ela sabe que está mais propensa a chegar lá e comprar, gastar dinheiro, ou então fornecer propaganda de jogos de azar para pessoas que têm o perfil analisado e têm analisado justamente que ela tem essa suscetibilidade maior a esse tipo de coisa, a impulsividade, por exemplo. uhum, Agora, isso também tem sido usado, inclusive nas eleições, né? Aconteceu isso, inclusive, eu não lembro como era aquele negócio para tirar a Inglaterra da União Europeia, mas foi lá que a polêmica toda, porque o Facebook estava a pessoas sem dizer a elas, os dados estavam sendo fornecidos sobre testezinhos de personalidade, essas coisas que as pessoas achavam que era inofensiva. Ai, meu Deus, meu negócio caiu. Para poder traçar um perfil mesmo de personalidade de cada um e dessa forma personalizar a experiência de cada um, tanto para que a pessoa passe mais tempo na tela, quanto para que ela adote certo tipo de comportamento. Então, você pode manipular o que que uma pessoa vai pensar politicamente, você pode colocar para fake news, tal fake news aparecer para essa pessoa, porque você sabe que ela vai olhar aquilo e vai acreditar. Ou então você pode mostrar outra notícia que vai agradar outra pessoa. Então a gente não está tendo uma experiência realmente. A gente não está vendo 100% da imagem, entendeu? A gente uhum. está com um foco que a gente nem sabe para onde está apontando e que são eles que decidem. E isso ameaça a democracia, inclusive por causa. Teve a questão das fake news sendo propagadas por aí, ter a questão de influenciar mesmo com base na personalidade da pessoa. Enfim, é tudo uma questão bem complicada mesmo. Sim. Aí acho que as consequências vão ficando cada vez mais graves. Uhum. Eu sinto que a gente só falou coisa ruim. E o menino perguntou quais eram os benefícios. Ai, Ai, menino, com a desculpa. gente é só Ah, desculpa, desgraça. então eu fugi. É porque esses documentários que os professores passam, tudo assim, é tudo sobre isso. É o negócio da interferência nas eleições, como o vazamento de informação também interferiu na eleição que Trump ganhou pela primeira vez. É um monte de coisa assim. Aí eu só penso nisso. Aí pensar em coisas positivas eu acho complicado. Eu vou deixar mais vocês falarem essa parte que eu não sei, não. Mas aí, coisa positiva é realmente difícil de achar. Mas a gente tenta, a gente tenta. As positivas, a gente pode citar as coisas do dia a dia que a gente pode usar. Por exemplo, fazer uma pesquisa rápida sobre algo que a gente esqueceu, não sei, esqueci o nome de alguma coisa, aí fui lá, ChatGPT, dei as características, e aí ele conseguiu me dizer o que era.
Esses dias eu queria ter uma discussão entre minhas tias, que elas não conheciam nem o que é IA, o que é ChatGPT. E aí, uma esqueceu o nome de uma fruta. E aí ela me deu todas as características, eu, olha aqui, eu vou botar no ChatGPT, ele vai me dizer. E aí, enfim, apresentei o ChatGPT a elas. Então, tem bastante coisa também que ele pode acrescentar na nossa vida, no dia a dia, que pode nos ajudar bastante. Agora me fugiu agora. Mas tem muita coisa, muita coisa. Eu tô Eu só botei pensando, inclusive no GPT, gente. A Olha gente aí vê um e aqui uso. apareceu realmente um monte de coisa, viu? Apareceram 8 tópicos aqui de coisas positivas para a sociedade. Sim. é tanta coisa que a gente tem que pesquisar, né? Pra saber. Inclusive, que não garante que a gente já estava convivendo com inteligências artificiais um tanto avançadas antes da gente ter acesso a esses recursos. Principalmente em algoritmos de redes sociais. Com certeza tinha inteligência artificial no meio. Uhum, Eu certeza acho absoluta. que até a gente. Desculpa, Eduardo, eu te interrompi. Diga aí o que você ia dizer. Pode terminar. Só foi um comentário mesmo. Mas é isso, até a gente ficar sabendo, até alguém pegar e botar a boca no trombone, delatar o que tá acontecendo, deve ter tido Sim. muito tempo e muita coisa que foi, enfim. E respondendo a Rafael sobre precisamente o que seria uma inteligência artificial, como ela funciona, falando assim de uma forma que até se aproxime do senso comum, a gente pode pensar na inteligência artificial como um. Ai, essa parte eu vou cortar a risada. Assim, eu diria que é como se fosse uma inteligência que percebe e repete padrões a partir de um algoritmo. E quanto mais informações ela recebe, quanto mais ela é alimentada, maiores são suas capacidades dela de estabelecer algumas relações com os dados que chegam até ela. Então, por exemplo, quando a gente chega para Alexa e fala para ela só a palavra gato, do nada, a Alexa vai começar a encher a gente de informações sobre essa palavra, gato. E não é necessariamente porque ela entende o que é um gato, mas é porque a partir do processamento, a partir das informações que ela tem armazenadas, ela consegue associar o que é um gato, que no caso é um felino, do reino animalia, mamífero, sei lá o que, e pá, 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 começa a falar e dizer o que é. E a diferença disso para um mero programa de pesquisa, alguma coisa assim, é a recursividade que a inteligência artificial tem, que tenta imitar a recursividade do cérebro humano, de ligar informações, de associar informações uma à outra e chegar ao ponto de, entre muitas aspas, criar algo. Só que aí que tá, é uma coisa muito mimética ao extremo, porque a inteligência artificial nunca deixa de criar algo que já não tenha sido feito por um humano, ou que já tenha sido falado por um humano, de certa forma. Quer dizer, né? Acho que isso que eu acabei de falar pode ser refutado a qualquer momento, a qualquer segundo, de acordo com a forma que as coisas vão indo. Mas eu percebo essa limitação na inteligência artificial de não conseguir superar a criatividade humana. Porque ela se baseia na gente. Então, Eu acho que também tem a questão da consciência. Ela consegue resolver um problema, mas será que ela sabe que ela tá resolvendo um problema? Ou ela. Eu vi isso num filme, eu não lembro o nome agora do filme, que merda. E o cara tava tentando criar uma inteligência artificial dessa geral pra ser como se fosse um ser humano mesmo. Mas. E foi. Eu acho legal a gente falar desse tipo de coisa assim, das diferenças. Porque tem muita coisa que falta, né, no inteligência artificial em relação ao ser humano. A inteligência artificial não tem empatia, não consegue
experienciar as coisas, sei lá, é Sim. muita coisa diferente, diferente. Essas coisas são muito importantes serem lembradas, porque a gente às vezes pensa como se fosse muito a mesma coisa. Mas Uhum. enfim, não sei se tem a ver muito, mas eu pensei na Será que a inteligência artificial sabia que eu tava pedindo ajuda pra ILP quando eu meti um problema de Python pra ela, coitada? Com certeza não. Ela só viu que o seu hora. problema era um e mostrou na base de dados dela a resposta. No final é só isso. Tipo, É. nosso uso Ela tem com o até chat GPT, associar. ele só cospe informações, mas tipo assim, não raciocina, não faz nada do tipo como a gente faz. Gente, eu vou parar a É porque a gravar. gente Ah, tem que desculpa. pensar o que é raciocínio. Ou não, é porque é difícil isso, porque tem essa questão de redes neurais, aprendizados de máquina, que funciona como se fosse um cérebro mesmo. Então é difícil definir o que é raciocínio para a gente dizer se é isso que eles fazem ou não. Eu não faço a menor ideia. É. Eu só acho irônico É. que as pessoas têm muito medo da IA que vai dominar o mundo, só que elas só aprendem com a gente. Eu acho irônico isso. As pessoas têm medo das IAs, só que elas aprendem com a gente. Então, meio que, sei lá, um momento filosófico aqui. Será que um dia o aprendiz vai superar o mestre? Nossa, eu acho que Olha, cabe muito discussão filosófica nesse tema. Uhum. nossa. Uhum. Tópico fechado Aí pro. entra a Ai, questão, desculpa. Diga. muitas pessoas Ah, dizem, será que ela vai superar a gente? Aí entra aquela questão da arte. Se, né, as imagens geradas por IA pode ser considerado arte. Aí tem muitas outras questões também que engloba esse assunto. Eu acho bem sim. interessante. Só pra, sei lá, eu gosto de jogar comentários assim aleatórios e aí. Você é a voz da razão que chega esporadicamente. Gente, vê se vocês lembram coisas positivas também pra falar da IA. Ah, é, a pergunta do menino era coisa Porque positiva. a gente não falou muito, não. Eu puxaria muito o que Eduarda falou em relação a facilitar nossas vidas. Porque ela encurta processos. Ela auxilia muito em relação a certas pesquisas, certos acessos a. Mas é que tá. O mesmo processo que, por exemplo, a gente consegue chegar a uma informação rapidamente a partir de uma IA, essa informação ela é duvidosa. Porque qual é a fonte dela? Onde é que ela tá coletando informações, sabe? Enfim. Real. Aí não tem como falar coisa positiva, não. Rafael, sinto muito. A gente só veio falar desgraça mesmo. É isso. É, Não, você não gente, vai eu receber tô lado vendo aqui. positivo. A gente vai achar, Eu fica pra vou próxima. ler rapidamente aqui para vocês o que o Hum, chat falou que é positivo. Tem a hum, questão da saúde, auxílio em diagnóstico e tratamento e pesquisa médica para avançar, aumentar a nossa qualidade de vida e também a longevidade, né, que a gente tem. hum, Tem coisas positivas na educação para ter uma educação personalizada, isso aí eu já nem sei direito. E hum, assistência a educadores, não sei também como eles fariam. Hum, Transporte, veículos automáticos, autônomos, veículos autônomos, você coisa aprende, né? Vai andar sozinho, vai ter menos acidente. Gestão de tráfego também vai ficar muito melhor, porque hoje em dia mesmo está tendo um problema na gestão de tráfego aéreo, né? Eu acho, eu imagino. Nossa, gente, todo dia tá tendo algum problema com o avião. Mas muitos acidentes já aconteceram por causa de problema de gestão de tráfego aéreo, por exemplo. E com uma inteligência artificial isso seria bem mais difícil, né? Aí também tem aqui segurança, monitoramento e resposta, não sei o que isso quer dizer. Cibersegurança, as coisas vão ficar seguras, não sei para quem. Economia, automatização pois de é. processos e análise de dados de economia importante. Mas
não sei especificar. Meio ambiente, monitoramento ambiental e eficiência energética. Nossa, eficiência energética é muito importante, porque isso aqui que tá acabando com o planeta, né? Aí tem a vida cotidiana, assistentes virtuais e entretenimento. E tem a acessibilidade, tecnologias assistivas. Pô, a acessibilidade também é muito legal, pô. Eu sei que no iPhone tem umas coisas muito boas que você vai mexendo e ele vai aprender no jeito que você mexe Hum. e vai se adaptando para que você tenha a melhor experiência de acordo com a deficiência que você tem. Eu mesma tenho tremor essencial. Eu fico tremendo ao tempo, todo, eu até tomo remédio, mas eu continuo tremendo. E aí o iPhone tem um recurso que se adapta a isso. Aí fica melhor de eu tirar fotos se eu quiser gravar um vídeo, sabe? Então tem essas coisas. É. Agora, uma coisa que achei chave na sua fala foi quando você falou pra quem. Por exemplo, quando você falou da medicina e de diagnóstico, eu lembrei logo de uma palestra que a gente teve, Computador Ética Sociedade, que era justamente. Ah, eu me esqueci o nome do rapaz que fez a palestra, mas ele falou justamente que para quem é que vai ter esse acesso a diagnóstico feito por uma inteligência artificial? A classe pobre, porque vai ser mais rápido, vai despachar o pobre mais rápido e as chances desse diagnóstico ser errado, porque não é feito por um humano que vai analisar, que vai ver toda a questão da saúde da pessoa, né? Porque a saúde não é só uma coisa física. Nós somos seres biopsicossociais. Nós temos o lado biológico, mas também a gente tem o lado psicológico e temos o lado social. Às vezes a gente está com alguma doença no biológico, mas isso é um reflexo das nossas questões mentais ou até de questões sociais que estão acontecendo à nossa volta. A gente vê a gente vê isso, por exemplo, uma pessoa com um caso de depressão. A depressão é uma doença que vai afetar tudo, tanto o corpo como a mente da pessoa, sabe? Como é que uma inteligência artificial vai chegar e vai conseguir diagnosticar algum sintoma de uma pessoa, sendo que ele não vai ter a empatia, o lado da, da compaixão mesmo, o lado sensível do olhar humano, entende? Aí você tá com alguma doença, você tá com alguma coisa, um problema no estômago, e aí você recebe um diagnóstico, sendo que provavelmente podia ser estresse. E aí, como é que fica? E é com essas indagações, gente, que nós vamos terminar o nosso episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto que a gente tratou, da forma que a gente tratou, apesar de não termos. Não sei se a gente chegou às expectativas do nosso ouvinte quanto à resposta da pergunta, mas chegamos a uma solução criativa, até usando a IA para defender a própria IA. Foi, foi muito interessante. Mas enfim, nós vemos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.